Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos retomando mais uma vez a série de mensagens no livro de Salmos. Nós começamos essa série de mensagens gravando em estúdio, fizemos uns 2 salmos gravando no estúdio, 2 ou 3, não lembro agora. Depois começamos a transmitir ao vivo os nossos cultos e continuamos essa série de mensagens. Pregamos todo o livro 1, o livro de Salmo é dividido em 5 livros. Nós pregamos todo o livro primeiro e agora estamos no segundo livro. Já pregamos até o Salmo 55 e hoje estaremos pregando o 56. Esse segundo livro vai do Salmo 42 até o Salmo 72. O nosso objetivo é tentar alimentar você com a palavra de Deus, mostrar a beleza desse livro, que muitas vezes é muito mal interpretado, que muitas vezes é visto apenas como uma espécie de amuleto. Alguns salmos são colocados quase como amuleto no dia a dia. Então nós vamos tentar, no decorrer dessas exposições, mostrar o que esses salmos têm a ver com o restante da Bíblia, como que eles podem apontar para Jesus Cristo e quais as mensagens, as aplicações que podemos tirar desse livro maravilhoso, desses 150 capítulos maravilhosos que a palavra de Deus tem a nos dirigir. Hoje, então, nossa exposição será no Salmo 56. O Salmo de 56, nós colocamos o título do nosso sermão, um apelo por proteção confiado na palavra. É um salmo onde nós vamos ver mais uma vez o salmista Davi, aquele que escreveu mais de 70 salmos, falando da sua angústia, da sua dor. É um salmo de lamento, é um salmo onde ele vai expor todos os seus sentimentos diante de Deus. É uma oração pedido de socorro para a vitória diante de dificuldades que Davi estava passando. Mas vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Salmo de número 56, versos de 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Curva a sua cabeça. Ore conosco agora. Pai de amor, nós louvamos o teu nome, Senhor, e nós te adoramos pela tua grandeza e poder. Nós suplicamos, Pai, que venhas falar poderosamente aos nossos corações e que possamos aprender de ti mais e mais, Senhor. E que, ó Deus querido, estes salmos falem aos nossos corações poderosamente. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Um apelo por proteção confiado na palavra. Como nós falamos, esse salmo, mais uma vez, é um salmo de Davi. Aqui Davi está lamentando e, ao mesmo tempo, clamando em virtude da maldade de pessoas que o cercavam. Mas ele confia que Deus dará vitória a ele. Ele confia que Deus estaria com ele dando vitória. É um salmo classificado como lamento. O seu contexto remete-nos a uma época onde Davi estava sendo duramente perseguido. O título mesmo do salmo nos remete a isso. Foi uma prisão sofrida em Gate, cidade dos filisteus, descrita no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, nos versos 10 a 15. É o mesmo contexto do Salmo 34. É uma coisa interessante porque, na realidade, o texto não parece sugerir que Davi foi preso, mas o título do Salmo diz que ele foi. Então, o que nós conseguimos deduzir é que, provavelmente, os conselheiros do rei Aquis, rei de Gate,
que estava reinando naquela época, eles prenderam Davi para poder levá-lo diante do rei. E aí o texto diz que Davi, ele fingiu loucura para escapar daquela situação. E assim Aquis não quis saber dessa de castigá-lo, Aquis não quis saber de fazer mal a ele, porque entendeu que ele estava louco. Provavelmente esse salmo foi composto logo após este episódio. Davi estava fugindo do seu próprio sogro, vale lembrar, o rei Saul. Saul estava com ciúmes, Davi ficara famoso depois da morte de Golias. Aliás, Gate era a cidade de Golias. Então Davi estava numa situação muito, muito difícil. Um certo comentarista, Davidson, afirma que esse salmo foi escrito para retratar o período em que Davi estava nas mãos desses filisteus, enquanto que o Salmo 34 descreve o período posterior a esta situação. O estilo é o estilo mais comum, salmo. Existem outros estilos, masquio, eu vou explicando à medida que forem aparecendo, entre outros. O apelo do salmista é por livramento diante de um inimigo perigoso, diante de um inimigo traiçoeiro. Então Davi está apelando para ser liberto diante desta situação. O desespero estava tomando conta do coração de Davi. Ele estava sendo duramente perseguido por Saul. Era o seu próprio sogro, era o seu rei. E ele se vê obrigado assim a se esconder no meio dos filisteus, que já eram grandes inimigos dos judeus. Acaba ele então se escondendo na cidade exatamente de Golias, o herói filisteu que ele matara. O gigante que tempos antes Davi havia ceifado a sua vida. E foi o início de sua ascensão à fama, que lhe custara os ciúmes de Saul. Ao ser reconhecido pelos filisteus, Davi então finge-se de doido, como nós falamos na introdução, diante do rei Aquis. Normalmente, principalmente naqueles tempos, não se acreditaria em Davi. Mas Aquis não só acreditou, como fez caso e mandou retirar Davi da sua presença. Você pode confirmar isso no 1 de Samuel, capítulo 21, versos 14 e 15. Então é importante notar que o título do Salmo aponta exatamente para esse momento. Aponta exatamente para esse período em que Davi ficou ali nas mãos dos filisteus e, como o título diz, ele ficou preso. Então esse salmo é escrito para descrever o sentimento de Davi diante de toda aquela situação e como ele vê a mão de Deus agindo nele poderosamente. Nós vamos dividir este salmo em 3 partes. Na primeira nós veremos um apelo por proteção. Davi vai estar apelando por proteção, versos de 1 a 4. No segundo nós vamos ver um apelo por vingança, versos 5 a 9. E no terceiro nós veremos a confiança da ação de Deus, nos versos 10 a 13. Então na primeira parte veremos um apelo por proteção, nos versos 1 a 4. Davi inicia suplicando por misericórdia. A expressão o tempo todo, ou em todos os dias, conforme a tradução, aponta para uma realidade constante da perseguição que Davi estava sofrendo. Ele se sentia cercado por todos os lados. A ideia aqui de atacar arrogantemente descreve o fato de que os inimigos de Davi o olhavam com desprezo. Olhavam como se fosse por cima. Viam nele uma pessoa desprezível. Mas é neste momento que Davi afirma que vai confiar mais no Senhor. Mas eu, diz ele no verso 3, quando estiver com medo, confiarei em ti. Oh, meu amado, minha amada, será que quando o medo bate no seu coração, a sua confiança de fato está no Senhor? Será que quando o medo bate em nossos corações, nós realmente podemos confiar no Senhor? E o motivo da confiança de Davi estava na palavra de Deus, que ele louvava. Ninguém poderia destruí-lo sem a permissão de Deus. No verso de número 4 ele diz, depois de dizer confiarei em ti, ele diz, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Nada. Absolutamente nada. Davi então está mostrando o quanto ele confiava na palavra de Deus. Por 2 vezes nos Salmos ele vai falar isso. No verso de número 3, no verso de número 4, ele vai mostrar o quanto ele confiava na palavra de Deus. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei.
Será, meu amado, será, minha amada, que você realmente tem confiado em Deus, tem descansado em Deus? Nos versos de 5 a 9, Davi então vai fazer agora um apelo por vingança. É difícil saber de quem Davi estava realmente falando. Pode ser que esteja se referindo também ao Saul, que é o seu próprio sogro, que inventava coisas sobre Davi que não eram verdadeiras. Ou talvez estava falando dos conselheiros de Aquis, que estavam sempre à espreita do futuro rei de Israel. Nos versos 5 e 6, Davi vai dizer o que se passava em seu coração. O tempo todo, eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar-me a vida. Davi estava com seu coração angustiado. Davi estava com seu coração triste, abatido. Davi, então, em seu desespero e dor, apela para a vingança de Deus sobre seus inimigos. Mesmo ele tendo tido a chance de matar Saul, mas assim ele não fez. E agora ele apela. Ele gostaria de encerrar esta quizila. Ele gostaria que Deus encerrasse isso. E no verso 7, então, ele questiona a Deus. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Davi, então, está olhando para Deus e apelando para que ele possa agir veementemente. No verso de número 8, Davi vai apelar para a onisciência de Deus. Ele afirma, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Ou seja, Davi está dizendo, o Senhor sabe o que se passa comigo, o Senhor sabe o que está se passando no meu coração, o Senhor sabe o que está se passando em minha vida, o Senhor sabe o quanto eu estou triste. O salmista registra o cuidado amoroso e paternal que Deus tem sobre ele. Meu amado e minha amada, talvez na hora da angústia, talvez na hora da tristeza, você sinta solidão. Saiba que Deus tem um cuidado paternal com você. Neste momento, mais uma vez, o salmista mostra confiança na providência e na proteção divina. Os inimigos retrocederão, diz ele, quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Ah, meu amado, Davi tinha plena confiança em Deus. Apesar de saber das angústias, apesar de saber das lamentações que passava, Davi tinha sempre confiança em Deus. E aí entramos na terceira parte. A confiança da ação de Deus. Essa confiança está inteiramente por saber que Deus sempre cumpre a sua palavra. Confie em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Ele repete a mesma ideia dos versos de número 4. Davi mostra então disposição em cumprir tudo o que prometer a Deus. Ele reconhece que Deus fez um pacto com ele e ele deseja cumprir tudo o que lhe dizia respeito. Meu amado, quando Deus o salva em Cristo Jesus, ele faz um pacto com você. E ele nos chama para vivermos uma vida santa. A primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, no verso de número 9, ele diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quando Deus nos transforma em povo seu, quando Deus nos transforma em filhos seus, quando Deus nos transforma em novas criaturas, Deus está nos chamando para proclamar a sua glória. Deus está nos chamando a mostrar a sua glória. O que podemos aprender deste salmo? Primeiro, devemos louvar a Deus, que nos dá orientação e aponta para a nossa grande esperança. Davi sabia que a grande esperança dele não era nesta vida. Davi sabia que a grande esperança dele não era neste mundo. Davi sabia que ele tinha algo melhor reservado para ele. Precisamos ter isso em nossas mentes. Devemos louvar a Deus, louvar a palavra de Deus que nos dá essa orientação. A palavra de Deus que nos aponta para Cristo, a palavra de Deus que nos aponta para a eternidade, a palavra de Deus que nos aponta para a salvação. Segunda coisa que eu aprendo. É preciso confiar que nada nos ocorrerá sem a permissão de Deus. E que Ele está no controle de tudo. Absolutamente tudo. Nada nos ocorre sem a providência de Deus. Nada nos ocorre sem a permissão de Deus.
Ele é soberano. Ele é dono de tudo. Então você, meu amado, minha amada, não tem que temer Covid, você não tem que temer pandemia, você não tem que temer nada, porque temos um Deus que nos dá direcionamento, temos um Deus que nos dá vida eterna. Terceira coisa que eu aprendo neste salmo, nossa santificação é o que podemos oferecer a Deus como gratidão pela salvação que Ele nos deu na cruz. Davi invoca ou evoca o pacto que ele fizera com Deus. Ele agora diz que vai cumprir. O que nós podemos fazer quando nós somos salvos, o que nós podemos saber fazer quando nós somos regenerados, é nos santificar diante de Deus. É nos purificar diante de Deus. A cruz de Cristo nos remete a uma vida de santidade. Cristo nos faz santos para que vivamos santamente. Por isso, meu amado e minha amada, a nossa santificação é o que nós podemos oferecer a Deus. E por fim, o cristão deve ser grato a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele fará, na certeza que a vitória sobre a morte é certa. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele nos deu plena garantia de que estaríamos para sempre com Ele. Ele nos deu plena garantia que estaríamos para sempre com o Senhor. Não temos o que temer. Não temos o que temer diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão maravilhoso. Meu amado e minha amada, entenda uma coisa, nossa gratidão a Deus foi pelo que Ele fez e pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pela vitória que Ele nos dá. Podemos sofrer perseguições como Davi sofreu. Davi aponta para a perseguição de Jesus. Davi aponta para o sofrimento de Jesus. Jesus sofreu muito mais do que Davi, mas ele não se entregou. Ele foi àquela cruz por você e por mim. Ele foi naquela cruz para nos dar uma vida eterna, para nos dar uma esperança eterna. Não temos o que temer. Não temos o que temer quando temos um Deus assim. Pense nisso, meu amado. Pense nisso. Louve a palavra de Deus pela orientação que ela nos dá. Confie que nada há de nos ocorrer sem a permissão de Deus. E busque a sua santificação a cada dia como oferta, como cumprimento do pacto que Deus fez com você agora. E seja grato, porque Ele garantiu uma salvação sem igual para você e para mim. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Que Deus complete estas palavras em seu coração. Até o próximo salmo, se Deus assim nos permitir. Amém.